Não, não vou para nada não. Essa cirurgia é uma cirurgia refratária. Boa noite. Boa noite a todos. Sessão ordinária 10 de agosto de 2026. Sobre a proteção de Deus em nome do povo de Goiânia, iniciamos nossos trabalhos. Presente nessa sessão ordinária, a vereadora Aline Flauzinho, os vereadores Fábio Rezende Patão, Inácio Marques, Luiz Cláudio, Paulo Toledo, Rondinela Oliveira e Samuel Simonelli. Com ausente com justificativo atestado André Luiz. Convido o vereador Paulo Toledo para efetuar a leitura da Bíblia Sagrada no livro de Salmo, capítulo 133, versículo de 1 a 3. Ó suave, os irmãos vivam em união, e com óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão, e que desce sobre a ordem de suas vestes, como o orvalho é, que se desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a sua vida para sempre. Os vereadores receberam a cópia da ata da sessão ordinária ocorrida no dia 3 de agosto. Assim coloco a referida ata em discussão. Os vereadores que concordam com a redação da ata permaneçam como estão. Declaro aprovada a ata. Solicito ao segundo secretário hoje que proceda a leitura do expediente dessa sessão ordinária. Boa noite a todos. Sessão ordinária 10 de agosto de 2026. Parecer concluído pela aprovação do projeto de lei de resolução 190 de 2026. Projeto de lei ordinária 06 de 2027, de autoria da vereadora Aline Flauzinho, que institui as diretrizes para a capacitação dos servidores públicos municipais na prevenção do enfrentamento da violência contra a mulher no município de Goiânia, Minas Gerais, e da outras providências. Só 6 de 2026, tá? Isso. Falou 27. Desculpa, projeto de lei ordinária 20 de 2026, de autoria do excelentíssimo prefeito de Goiânia, que dispõe sobre a alteração da lei 1077 de 2025 de outras providências. Estrada DODE. Projeto de lei ordinária 22 de 2026, de autoria do vereador Luiz Cláudio, que dispõe sobre denominação do alugador público no município de Goiânia, Minas Gerais, Praça Joaquim Oliveira Nunes, Joaquim da Hora. Projeto de lei ordinária 23, aqui da 2036, de autoria do prefeito de Goiânia, que altera o anexo da Lei 815/2019 e de outras providências. Cria uma vaga para o cargo efetivo de auxiliar de saúde bucal ASP, B e ESF, integrante do quadro de cargos efetivos. Projeto de lei de resolução 190 de 2026, de autoria da mesa diretora da Câmara Municipal de Goiânia, que regula o regime de adiantamento para pequenas despesas de pronto pagamento no âmbito do programa Parlamento Jovem da Câmara Municipal de Goiânia e de outras providências. Indicação 54 de 2026, de autoria do vereador Paulo Toledo e do vereador Paulo Tibe, solicitando do prefeito de Goiânia que seja promovida a conclusão das obras de pavimentação com blocos intertravados, bloquetes, nas vias públicas no bairro Nossa Senhora da Aparecida, que ainda não receberam o referido melhoramento, bem como conclusão dos trechos em que a pavimentação foi iniciada e permanece inacabada. Em especial, solicita-se atenção às seguintes vias: Rua Ana Augusto da Cunha, Rua João Scarratelli, Rua Gabino Geraldo Rodrigues, Rua Stanislau Rabelo de Vasconcelos, Rua Francisco Casal e Rua Prefeito Mário Dias Ladeira, e nos demais trechos do bairro, eventualmente se encontram as mesmas condições. Indicação de autoria do vereador Paulo Toledo, solicitando do prefeito de Goiânia que seja
realizada a complementação da pavimentação asfáltica nas vias públicas do bairro Progresso, que ainda não receberam o referido melhoramento, bem como a conclusão dos trechos onde a pavimentação foi iniciada permanece inacabada. Em especial, solicita-se a execução dos seguintes vias: Rua Luiz Braz Guedes, Rua Dimas Fregulha Guedes, Rua Olinda Fregulha Guedes e Rua Manuel Maria Rodrigues Vale. Senhor presidente, está feita a leitura do expediente. Obrigado, vereador Rondinelli. Declaro a palavra em aberta, mas a respeito do projeto de resolução 190/2026, trata-se de uma medida para facilitar e agilizar os procedimentos de pagamento de despesas consideradas de pequena monta para assuntos relacionados ao parlamento jovem. O recurso será utilizado quando do deslocamento do responsável pelo parlamento jovem como aluno ou aluna representando o município de Goianá nas plenárias realizadas em outros municípios. A proposição já foi encaminhada virtualmente para os vereadores e assessoria jurídica na semana anterior. E a intenção era ter havido o encaminhamento da reunião na semana anterior. A votação ocorre nessa reunião, contudo, acaba que o encaminhamento deixou de ser procedido na semana anterior. Considero ser matéria de ordem estritamente administrativa, cujos as prerrogativas contidas na mencionada proposição estão de acordo com a norma da Lei de Licitações. Considerando que a matéria já contém parecer jurídico concluído pela legalidade e com orientação para seguir a tramitação, pois está redigido, observados os procedimentos legais e constitucionais. Pergunto se todos concordam se conferir a tramitação excepcional para essa proposição, sendo recepcionando o voto de forma conclusiva nessa sessão ordinária. Não todos concordaram. Aguardo plenamente a aprovação de todas as determinações de inclusão da PRO 190/2026 na ordem do dia dessa sessão ordinária para votação de forma conclusiva. E a respeito, quanto o PRO 023 de 2026 recebido nessa Secretaria de Câmara, da Câmara de Vereadores na parte da tarde, data de hoje, solicito que o secretário promova a devolução do mesmo para que o Poder Executivo realize os ajustes formais para a proposição, em acatamento à recomendação da assessoria jurídica dessa Câmara, que observou que, embora trate-se uma adequação de quadro de pessoal, encontra-se de forma legal ordinária, em desacordo com a própria lei orgânica do município, que exige lei complementar, conforme ajuste já realizado em outros normativos anteriores. Então, o projeto PRO 023 não vai ser encaminhado, vai ser devolvido para ajuste da prefeitura que veio o projeto errado. A palavra livre está aberta aos vereadores. Boa noite a todos, boa noite aos vereadores, a todos que estão presentes, a quem está nos assistindo. Eu gostaria de estar comentando a indicação com o 055, parabéns de sua autoria, e dizer que eu já tenho esse requerimento, mas não tem problema nenhum, ele pode tramitar normal, precisa mesmo, é de suma importância, a conclusão que o asfalto parou ali naquele trecho antes do Somanel e na parte do Rondinello, né, porque ele concordo plenamente. A Lúcia concorda plenamente, é de muito excelente o requerimento. Outro detalhe, hoje eu estive no Hospital João Benito, trazendo a informação sobre o serviço de urgência e emergência, e daqui 2 semanas o diretor vai estar presente nessa casa, comigo com o presidente, a receber aí a moção de regozijo, e a informação que a gente tem sobre o hospital é que quem pegou a licitação foi o Hospital da Baleia, um hospital muito querido em Belo Horizonte, muito organizado,
e eles que vão ser o administrador do hospital. Então eles vão trazer aqui todas as informações para os vereadores, para a comunidade e para a região, como é que vai tramitar o serviço de porta de urgência e emergência para atender Guaianá em toda a região. Então vai ser de muita importância para a gente, porque vai ser uma prova de escala e nós contamos com isso aí há 11 anos. No mais é só isso. Boa noite a todos, obrigado e agradeço a todos que estão nos assistindo e a presença do Adolfo na plateia. Boa noite a todos. Boa noite a todos que nos acompanham, pelas redes. Boa noite ao Adolfo, que nos acompanha aqui em plenária. Eu gostaria de trazer a importância desse projeto de lei ordinária 06 de 2026, que institui as diretrizes para a capacitação dos servidores públicos municipais da prevenção do enfrentamento da violência contra a mulher no município de Guaianá. Esse mês de agosto, como todos sabem, a gente está no Agosto Lilás, que é um mês voltado à conscientização das violências contra as mulheres. Então é sempre importante a gente trazer esse tema e capacitar os servidores do município para o atendimento e acolhimento às mulheres vítimas de violência doméstica. É de suma importância. Às vezes a gente acha que no nosso município não existem esses tipos de violência, por ser um município pequeno, mas infelizmente é uma realidade que assola muitos lares e muitas das vezes não tem aí a notificação do município. Então é muito importante a gente fazer esse trabalho de conscientização em todos os espaços públicos e também a capacitação dos servidores, principalmente aí para o acolhimento. E eu acho muito simbólico a gente aprovar esse projeto nesse mês de agosto. No último dia 7 também a gente comemorou os 20 anos da Lei Maria da Penha, uma lei de extrema importância, que fez uma diferença na luta dos direitos aí das mulheres, porque antes de 2006, se a gente for pensar, uma mulher, se ela era agredida dentro do seu lar, o agressor tinha apenas que pagar uma cesta básica. E hoje não, com o avanço da Lei Maria da Penha, a gente vê a questão do enfrentamento, da punição aí dos agressores, e é um tema de extrema importância. Então, eu quero ressaltar aqui a importância dos 20 anos da Lei Maria da Penha e também da aprovação aí desse projeto de lei ordinária 06 de 2026 de minha autoria. Gostaria de trazer também, agradecer a apresentação do projeto de resolução 190, é um projeto aí que versa sobre o parlamento jovem. Então, agradecer à mesa diretora por apresentar esse projeto de resolução e dizer que o parlamento jovem está aí, a gente tem acompanhado, eu sou enquanto coordenadora, mas volto a fazer um convite a toda a casa para estar acompanhando. É muito gratificante ver os jovens do município se envolvendo, tendo essa consciência política e esse aprendizado aí da importância de poder participação e também de entender um pouco o que é fazer política e tal. Na semana passada, os estudantes estiveram em Juiz de Fora, num debate com as câmaras da região. A gente foi com 9 estudantes aqui do município e 2 propostas do município de Guaianá avançaram para a etapa regional. Então a gente fica muito feliz de ver que os jovens estão debatendo, estão construindo propostas, e agora nessa semana, na quarta-feira, a gente tem a plenária regional na Câmara Municipal de Juiz de Fora, às 14 horas. Eu deixo convite a todos os vereadores que quiserem participar conosco nessa plenária às 14 horas na Câmara de Juiz de Fora. No mais, uma boa noite, muito obrigada. Mais alguém deseja fazer uso da palavra? Eu vou encerrar a palavra aqui. Ordem do dia. Parecer concluído pela aprovação do projeto de resolução 190 de 2026. Em turno único de discussão, em turno único de votação.
Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Declaro aprovado em turno único, discussão e votação nacional no parecer. Projeto de Lei Ordinária 06 de 2026, capacitação de servidores públicos na prevenção e no enfrentamento da violência contra a mulher. Em segundo turno de discussão e em segundo turno de votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Declaro aprovado em segundo turno de discussão PLO 06 de 2026. Projeto de Lei Ordinária 20 de 2026, altera a Lei 1077 de 2025, altera a Rua Dote para Estrada Dote. Em primeiro turno de discussão, em primeiro turno de votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Declaro aprovado em primeiro turno a discussão PLO 20 de 2026. Projeto de Lei 22 de 2026 segue para as comissões para análise. Projeto de Resolução 190 de 2026. Em turno único de discussão, em turno único de votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Declaro aprovado em turno único o projeto de resolução 190 de 2026. Indicação 54, conclusão das obras de pavimentação com blocos intercalados, bloquetes na via pública do bairro Nossa Senhora Aparecida, que ainda não receberam o referido melhoramento. Em turno único de discussão, em turno único de votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Declaro aprovado turno único a indicação 54 de 2026. Indicação 55 de 2026, complementação da pavimentação asfáltica nas vias públicas do bairro Progresso, que ainda não receberam o referido melhoramento. Em turno único de discussão, em turno único de votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Declaro aprovado em turno único a indicação 55. Antes de encerrar, eu queria fazer uma indicação verbal do meu nome, do nome do Paulinho, que foi pedido hoje na extensão da rua Ana Augusta da Cunha, no bairro Nossa Aparecida, 2 quebra-molas, porque só tem um quebra-mola no meio da avenida. É uma avenida muito longa e os moradores que estão lá, que tem criança, falam que o pessoal está passando muito rápido, correndo na rua. Então eu faço uma indicação, no meu nome do Paulo Toledo, de 2 quebra-molas na rua Ana Augusta da Cunha, no bairro Nossa Senhora Aparecida. Nada mais a ver a tratar, declaro